Carta de Judas, Epístola de Judas, do verso 5 ao verso de número 7. A palavra do Senhor diz assim: Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, para a oração? Senhor, nós te adoramos, te louvamos no teu santo dia, diante do Senhor, da tua palavra santa. Nesse momento pedimos que o Senhor, por bondade, por graça, fale conosco, ilumina nossa mente, o coração, envia-nos a tua palavra, o teu Espírito, que o Senhor cumpra, ó Deus, o propósito pelo qual o Senhor nos envia a tua palavra. Seja exaltado o teu nome, o nome de Cristo, Jesus. Abençoa o teu povo, ó Deus, nos dá os teus alertas também, nos encoraja, ó Deus, nos dá esperança no teu evangelho. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, no sermão anterior nós vimos como Judas convoca a igreja para batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. E também nós temos na Escritura, aqui na carta de Judas, que falsos mestres foram pré-anunciados. Iriam surgir falsos mestres. O próprio Senhor Jesus Cristo pré-anunciou esta realidade. Também os apóstolos após Cristo. E a presença destes falsos mestres, falsos irmãos, isso, irmãos, acontece desde o período da igreja primitiva. Desde o período da igreja apostólica, esta é uma realidade. De fato, o Senhor Jesus Cristo falou, e está no cânon das Escrituras, toda essa ideia de joio e de trigo, e de fato, de que haverão aqueles que serão lobos em pele de ovelha. E por conta disso, o Senhor Jesus Cristo, através do seu apóstolo, Judas, aqui do seu servo, nos escreve e nos alerta para batalhar por essa fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, ou seja, a doutrina apostólica, a doutrina bíblica, a doutrina que é a verdade conforme é em Cristo Jesus, conforme a piedade. Então, a presença destes que se introduziram na igreja é aqui exposta por Judas. Eles pervertem a graça de Deus em libertinagem. E é a vontade de Deus que a igreja, o povo de Deus, esteja alerta, atento, em todas as épocas. É a vontade de Deus, irmãos, que nós ouçamos isso repetidamente. Afinal, o joio estará presente junto com o trigo até o dia da grande colheita, principalmente em tempos de declínio espiritual, em tempos em que a iniquidade se multiplica, as falsas doutrinas. Então, mais ainda, nós devemos ouvir esse alerta das Escrituras. Esses falsos mestres, como vimos nos primeiros 4 versos, eles negam o próprio Senhor Jesus Cristo e o seu Evangelho, com sua doutrina e prática, e nós sabemos que Satanás faz uso de falsos profetas, que são instrumentos de engano e ilusão, e que conduz muitos para a destruição. No Novo Testamento, irmãos, os falsos mestres
são o equivalente aos falsos profetas do Antigo Testamento. Então nós devemos rever a nossa atitude com relação a falsos guias. Precisamos estar atentos, irmãos, a aberturas doutrinárias e também com relação à prática da vida piedosa. Os verdadeiros mestres do Evangelho são servos de Deus, são chamados, vocacionados para o seu serviço, experimentam a fé que pregam. É oposto o caso dos falsos mestres, como temos aqui, veremos também, Judas descreve esses falsos mestres com 3 exemplos, que é o caso dos incrédulos que caíram no deserto, do povo, os anjos que se rebelaram, e também Sodoma e Gomorra, são usados como exemplos dessa postura e atitude de incredulidade dos falsos mestres. Por isso, irmãos, a palavra de Deus, o Novo Testamento e a Escritura em geral, está cheia de admoestações contra os falsos mestres. O apóstolo Paulo, em sua despedida dos presbíteros de Éfeso, ele, de modo profético, avisou que depois da sua partida entrariam entre os irmãos lobos cruéis que não iriam poupar o rebanho. Homens que falarão coisas perversas, Paulo diz, para atrair os discípulos após si. E por conta dessa realidade, irmãos, foi que Judas precisou deixar de ser positivo na sua abordagem nessa carta para ser negativo, como que mudando o assunto, ao invés de falar dos tesouros da graça, daquelas maravilhosas bênçãos espirituais que já temos em Cristo, a nossa comum salvação. Judas, então, traz essa mensagem de alerta, descreve os falsos profetas, para que os irmãos estejam atentos e também participando desta batalha pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Porque, de fato, esses falsos mestres são sutis, eles adentram dentro do contexto da igreja de modo sutil, se identificam como verdadeiros mestres ou verdadeiros cristãos, se autopromovendo, tudo indica eram aceitos nas igrejas como itinerantes. E então é necessário muita atenção, muito autoexame, muita vigilância, conforme veremos também aqui no nosso texto. Esses falsos mestres eram homens ímpios, e uma das características que já vimos é convertem em dissolução a graça de Deus, negam a Deus, negam a Cristo com sua doutrina e com sua prática. São irreverentes, ímpios, sem temor, e rebaixam o padrão de Deus para que se encaixe na sua vida libertina. Negam a soberania do Senhor sobre a vida, ou seja, querem um Salvador, mas não um Senhor. Então Judas convoca os irmãos para que estejam engajados nesse combate, lembra os irmãos, e agora na nossa passagem do verso 5 a 7, Judas irá fazer isso apontando para 3 exemplos históricos do que é a postura dos falsos mestres. Irmãos, irei caminhar pelo texto a partir do tema a falsa graça debaixo de juízo. A falsa graça debaixo de juízo. Nós temos aqui, irmãos, um alerta com 3 exemplos. Em primeiro lugar, há um juízo sobre a incredulidade, no verso 5. Judas, ele então usa como exemplo e ele atrai a lembrança dos irmãos, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes. Ele cita algo que os irmãos já sabem, que uma vez por todas que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ou seja, aquilo que temos ouvido da libertação do Êxodo, Deus libertou um povo do Egito, mas nós sabemos que, de fato, a imensa maioria caiu no deserto. Então, nós sabemos que caíram por causa da incredulidade. E acompanhando, como estamos também, pela graça de Deus, acompanhando o livro do Êxodo, nós
vemos que começaram bem. Eles começaram bem. Deus enviou a sua palavra, o seu profeta. Haviam sinais, prodígios, as pragas do Egito. Ou seja, eles tiveram uma grande vantagem. Deus enviou o seu profeta, semelhante ao próprio Cristo, Moisés ali, o grande profeta do Antigo Testamento, com sinais, prodígios, os tirou com mão poderosa, ou seja, viram vários milagres, comeram do maná, ouviram as palavras de Deus através da pregação de Moisés. Mas, irmãos, nada disso supre a falta de uma verdadeira fé experimental. Nada disso, nenhum desses privilégios. É isso que Judas aponta aqui nesse exemplo. Os irmãos estão conscientes que o Senhor libertou o povo e na contagem, no censo ali, por volta de 2 milhões de pessoas, saíram 600 mil homens e pelo censo com crianças, mulheres, outra parte de gente que acompanhou os judeus na saída do Egito, por volta de 2 milhões de pessoas. O texto diz, e nós sabemos, que destruiu os que não creram, e que foi uma grande parte, uma grande maioria destes que saíram do Egito. E qual foi o motivo? A incredulidade. Incrédulos, irmãos, eles vão tombar no caminho, e os falsos mestres são incrédulos. O que aconteceu com os falsos mestres e incrédulos da era apostólica? Esses que viveram aqui contemporâneos a Cristo, aos apóstolos, também tiveram grandes privilégios. Cristo vem e ele desde o princípio anuncia, arrependei-vos e crede, porque o reino de Deus está próximo, e Cristo vem com poder, o seu reino, com sinais, com prodígios. Cristo então prega com autoridade o Messias. Então, estes falsos mestres contemporâneos dos apóstolos, eles de fato, assim como o povo de Israel lá, tiveram um grande privilégio. Alguns viram o Cristo encarnado, sua pregação e sinais, mas não creram. Outros ouviram a pregação apostólica, viram os sinais dos apóstolos, e esses homens também não creram. Vejam, irmãos, que grandes privilégios, uma grande oportunidade, mas isso não foi acompanhado de benefício, porque não houve fé. E como eles não poderiam mudar a mensagem, ou rebaixar a mensagem para que se encaixasse nos seus padrões, eles então adaptam, na verdade eles rebaixam a palavra, ou os seus padrões, porque não possuem uma fé verdadeira, mas uma fé externa e não experimental. Não há arrependimento verdadeiro. É como os incrédulos que tombaram no deserto. E o Senhor julga a apostasia, a impiedade que surge da falsa fé. E é por isso que Judas diz, tendo libertado um povo, destruiu os que não creram. O Senhor julga a apostasia, a incredulidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Desse modo, irmãos, nesse exemplo, nós temos o fim do falso ensino. O falso ensino, ele promove incredulidade. Ele parte de corações incrédulos. Ele não parte, de fato, de uma fé experimental. E, de fato, o fim dos incrédulos é tombar como os que tombaram no deserto, e de fato, então, é uma falsa experiência desses falsos mestres, uma falsa doutrina, uma falsa prática. E esse padrão se repete no decorrer da história da igreja. Há um alerta, uma jornada pode começar bem e terminar mal. Nós somos alertados sobre isso aqui. A incredulidade vai conduzir para um caminho mau. E nós, irmãos, somos responsáveis por aplicar isso aqui à nossa época. Deus tem nos dado a sua palavra. Temos as Escrituras, o acesso mais do que nunca às Escrituras.
aos meios de graça, e nós vamos responder pelo uso que fazemos destas coisas santas, dessas oportunidades. Assim como Israel respondeu pela oportunidade que tiveram de ver os milagres no deserto, assim como aquelas pessoas da época de Cristo, dos apóstolos, vão responder pelos privilégios que tiveram, a nossa geração também haverá de responder pelos recursos, pelas oportunidades, pelo tempo, pelas graças que Deus concede nos nossos dias, e a incredulidade, de fato, é uma resposta de ingratidão, o desvio, o abandono, o afrouxamento dos padrões de Deus é algo que não pode acabar bem. Irmãos, indivíduos e igrejas em determinadas épocas passam por um processo como esse, de declínio, de incredulidade. Indivíduos, também grupos, igrejas. O que nós aprendemos aqui nesse texto e desse alerta de Judas é que não é sem os alertas de Deus. Está na Bíblia, Deus já nos avisa, o Senhor já pré-anunciou estas coisas. Ou seja, o antinomismo, que é negar a lei de Deus ou viver de modo como se a lei não fosse para os nossos dias, para a época da graça, é uma vida de incredulidade, de distanciamento de Deus. Isso deve ser combatido em todas as épocas, porque isso está, a base disso é a incredulidade. A incredulidade, ela se manifesta, então, nessas atitudes. Na época do Êxodo, a incredulidade se manifestou com murmuração, dureza de coração, falta de fé na provisão de Deus, na presença de Deus com eles, nas promessas de Deus. Incredulidade, falta de fé nisso, na presença e nas promessas de Deus. E a partir dessas coisas vieram o afastamento de Deus. E com o afastamento de Deus, o afrouxamento dos padrões. E é por isso que Deus nos chama a atenção para esses exemplos, para o exemplo de Israel, para o exemplo dos falsos mestres contemporâneos de Cristo, dos apóstolos, e em toda a história da igreja, porque o Senhor nos chama a um autoexame. De fato, a nossa fé precisa ser avaliada constantemente. É necessário, sim, avaliar o estado da graça no coração, para que, de fato, possamos ter benefício daquilo que o Senhor nos dá, dos meios de graça, para que não nos afastemos de Deus ou passemos a usar e aplicar a palavra de Deus de modo errado. Muitos usam a palavra de Deus, o Evangelho, as doutrinas, para justificar uma vida negligente. Desse modo, irmãos, há um alerta contra os falsos mestres, o falso ensino, porque a verdadeira doutrina conduzirá à obediência, submissão a todo o conselho de Deus. A verdadeira doutrina não pode produzir incredulidade. Incredulidade que é a raiz e a base de toda desobediência. Lá no Egito, na saída, murmuração, falta de fé em Deus. Então, tudo isso, a base é a incredulidade. E nós precisamos, a igreja precisa desse alerta, de fazer o autoexame, porque a graça torna a obediência possível. A graça torna depender de Deus. Ao povo que estava no deserto não pegar o maná no dia do descanso, no Shabat, entrar numa terra que tinha gigantes. Do mesmo modo, irmãos, a graça torna possível a pecadores como nós, no meio de uma geração perversa como a nossa, viver uma vida santa. Ter tempo para Deus, para cultuá-lo no particular, em família, no dia do Senhor. A graça torna possível a obediência. Nós não podemos ser incrédulos, ou nos afastar de Deus, ou rebaixar o seu padrão. De fato, nós precisamos meditar nisso, ouvir esse alerta do Senhor, porque há um perigo muito grave de o coração se tornar mais e mais endurecido quando não ouvimos a Deus
E se há uma graça que não é a verdadeira graça, ela está debaixo de juízo, e a incredulidade levará à condenação e punição dos desobedientes. Em segundo lugar, irmãos, temos o juízo contra a rebelião, no verso 6. E Judas usa o exemplo dos anjos, que de fato são um exemplo de rebelião, no verso 6. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Irmãos, anjos são seres espirituais e racionais, e sabemos pelas escrituras da sua queda, da rebelião, embora não haja grande detalhe, mas o fato é que são exemplos de rebelião e de que Deus condena a rebelião, porque Judas explica que eles não guardaram o seu estado original. Isso é rebelião. Os anjos, então, foram criados seres espirituais, com poder por um pouco de tempo superiores ao homem, mas não ficaram satisfeitos. Descontentes, rebelaram-se, porque não se sujeitaram à vontade do Senhor. Se rebelaram, abandonaram o seu próprio domicílio. E então Deus pune essas criaturas criadas de modo tão exaltado, seres espirituais, puros em sua criação original, e então eles caem, se tornam seres caídos por conta do seu pecado e rebelião, e então tudo isso por descontentamento, por rebeldia. Não permaneceram dentro da esfera que Deus lhes concedeu. É o que Judas diz, abandonaram o seu domicílio, são desertores. E Deus os julgou, e eles estão guardados em trevas, pela soberania de Deus, num estado de perdição, sem esperança, quanto a esses anjos. É o que Judas diz, guardados sob trevas em algemas eternas, então eles estão reservados para o juízo do grande dia. A consideração, a meditação que o Senhor nos chama a fazer aqui é: se Deus puniu esses seres espirituais tão elevados, irmãos, nenhuma rebeldia deixará de ser punida. Todo ensino que promove rebeldia, todo ensino que promove rebelião, não submete a Cristo. Todo ensino que não é segundo a piedade, os homens não se tornam, por esse evangelho ou ensino bíblico, ou supostamente bíblico, mais santos. De fato, irmãos, esse tipo de ensino está debaixo de um alerta grave. Porque rebeldia contra Deus, ou uma doutrina que promova rebeldia contra a lei de Deus, contra a sua palavra, rebeldia contra o que está ensinado na Escritura, é algo muito perigoso. Na verdade, é um caminho de condenação. Porque é muito claro no texto que o Senhor, de fato, puniu esses anjos que não guardaram o seu estado original. E, de fato, irmãos, a igreja ela precisa ser alertada. Porque em vários momentos da história da igreja, a igreja tem trilhado um caminho de abertura. Porque abandona as escrituras, as doutrinas claramente ensinadas pelas escrituras, em alguns momentos abandono dos documentos, símbolos de fé que são fiéis à palavra de Deus, e isso geralmente, irmãos, vem acompanhado de um afrouxamento nas práticas da igreja. E isso vem acompanhado de insubmissão, de rebelião, e Cristo é o juiz que julga toda rebelião e insubmissão. Então, nós temos aqui, há um juízo sobre a falsa graça. Aqui, esses falsos mestres, então, são exemplificados como pela incredulidade dos judeus ou daquele povo que caiu no deserto.
E também esses anjos são um exemplo, também são usados como exemplo de rebelião. E a igreja, então, ela tem que estar alerta, batalhar por essa fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. E, de fato, irmãos, não pode haver na igreja nenhuma insubmissão, rebelião contra a palavra de Deus. É o dever da igreja estar submissa à palavra de Deus, e a graça torna isso possível. É possível, pela graça de Deus, com a graça de Deus, obedecermos tudo que Deus nos ordena, todo o conselho de Deus. Em terceiro lugar, irmãos, há um juízo contra a imoralidade. No verso 7, tudo isso aqui é característica dos falsos mestres, a incredulidade, a rebelião, agora a imoralidade. Também tudo isso é o que o ensino dos falsos mestres causa: incredulidade, rebelião e também impureza ou imoralidade. No verso 7, há aí o exemplo, Judas cita o exemplo de Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. O texto também diz que Sodoma e Gomorra são exemplo ligado ao fogo eterno, que é o juízo de Deus. Deus julga a incredulidade, a rebeldia, a impureza. E Judas mostra aqui, demonstra que a libertinagem sexual não é um detalhe cultural, mas também é parte dessa rebelião que está debaixo do juízo de Deus. E não importa, irmãos, o nome que os homens deem ao pecado, ele continua sendo o que é: pecado, rebelião. Aberturas teológicas e aqueles que estão fora da igreja filosóficas conduzem ao pecado. Então isso também é visto na história do mundo, na história da igreja, de muitos que abraçam certas doutrinas ou filosofias que se encaixam no seu padrão de vida, na sua vida libertina. E Sodoma e Gomorra é um exemplo que demonstra essa degradação sexual. E como o Senhor os entregou ao seu coração perverso, e também fez de Sodoma e Gomorra exemplo da punição eterna. Nós não sabemos exatamente a linguagem bíblica para o estado de condenação eterna, usa de uma série de figuras de linguagem. De fato, nós não sabemos de fato como será esse estado, que é um estado de perdição, o lago de fogo. Mas Judas nos diz aqui que Sodoma e Gomorra é um exemplo desse juízo, do fogo eterno. É um exemplo do que será o fogo eterno. E de fato, irmãos, isso também é um alerta. Ou seja, incredulidade, rebelião, imoralidade são marcas dos inimigos de Deus. E Deus vai julgar, vai punir. Tudo isso é muito grave. E o pior, irmãos, é quando, no caso dos falsos mestres, que tornam ou buscavam tornar a graça de Deus em libertinagem, quando se busca usar a palavra de Deus para dar base a essa vida libertina. É o que os falsos mestres fazem. Judas fala isso. Ele, como lemos no verso 4 da sua carta, aí, da epístola, então, de fato, eles deturpam a graça de Deus. Eles buscam justificar a sua falsa doutrina, através da sua falsa doutrina, aberturas morais. E isso acontece, claro, tanto dentro da igreja, quanto também na questão do mundo. Pessoas que são ateus, incrédulos, e buscam, na sua cosmovisão, abraçar evolucionismo, outras filosofias, visões de mundo, para embasar as suas práticas pecaminosas. Isso é rebelião contra Deus, também é inimizade contra Cristo e contra Deus. Desse modo, irmãos, é necessário atenção ao que é ensinado. Atenção para observarmos se é a verdade segundo a piedade, se a doutrina
que recebemos está de acordo com o Evangelho de Cristo e com o que o Senhor nos ensina em sua palavra. Irmãos, ainda algumas aplicações a partir desse texto. Como fazer uma avaliação, então, já que um autoexame é necessário verificar de fato a nossa condição particular, a igreja como um todo, como um povo de Deus. Então, como fazer esse tipo de avaliação? E uma das coisas, irmãos, é que a doutrina segundo a piedade produz santidade, como vimos, e então precisamos observar se há progresso em nossas vidas, no caminho da santidade, da santificação. Porque o Senhor, Ele tratou e trata com a incredulidade, a rebelião, e de fato nós também, por natureza, temos incredulidade, rebelião, impureza em nosso coração, mas isso é tratado pela obra da graça, pela conversão e pelo progresso na santificação, isso deve ser tratado. Então, deve haver uma avaliação destas coisas, porque estas coisas, incredulidade, rebelião e impureza, estão na raiz da apostasia, na dureza do coração. E isso é muito grave, mais ainda quando também é trazido por meio de ensinos falsos, o ensino dos falsos mestres. Então, essas coisas atraem o juízo de Deus contra o pecador, contra a igreja também, se desvia, se afasta, se consente com estas coisas. Então, nós precisamos avaliar se há progresso, se estamos preocupados com a pureza de doutrina, de vida e de culto. Essas coisas importam para nós? Existe temor de Deus em nossos corações? Há arrependimento e tristeza com todo afastamento de Deus, com incredulidade, com rebelião, com impureza? Será que de fato você está atento e entende que precisa desse alerta bíblico e apostólico? Porque a Bíblia diz que precisa. Nós precisamos desse alerta, considerar essas coisas. Outra coisa, qual foi a consequência da tua salvação? Mais santidade, desejo por maior santidade? Ou mais desculpa e justificativa para pecar e para permanecer no caminho errado? Porque muitos buscam e acabam entendendo a graça, entendem muito bem a doutrina da justificação pela fé, que somos perdoados pela graça, a doce troca, que de fato Deus nos perdoa pelos méritos de outro, os méritos de Cristo, mas muitos então seguem desse raciocínio para uma prática libertina ou de justificativa ou desculpas para permanecer no caminho errado. E, meus irmãos, o Senhor nos dá esses alertas porque nós precisamos ter os nossos olhos postos na eternidade. É sério, há um alerta sério. Porque o juízo de Deus é sério. O juízo de Deus é sério. Então, é necessário que você tenha cuidado consigo mesmo e com a doutrina, e também, aqui no contexto da carta de Judas, também observar aqueles que lideram e influenciam a tua vida, no caso, os líderes da igreja, ou se há outras influências sobre a tua vida, se estes consideram estas realidades. Porque, veja, Judas, ele passa a escrever para que haja essa batalha pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, devido à presença destes maus guias, destes falsos mestres. Ou seja, não podemos ficar indiferentes, passivos. E não importa de onde vem esse ataque, de fora ou de dentro das fileiras, o nosso dever é valorizar a fé bíblica, apostólica, agir de acordo, olhar para esses exemplos, para os alertas, olhar para esses padrões de afastamento, de frieza, de apostasia histórica e verificar o nosso coração, pedir graça a Deus, ir a Cristo, valorizar os meios de graça e não permitir, irmãos, que essas coisas
não tenham efeito em nós, no nosso tempo ou na nossa vida, porque isso está na base do que vimos aqui, do prejuízo de todos aqueles que caíram no deserto. Porque, de fato, tiveram grandes privilégios e não aproveitaram. Então, nós não podemos, pela graça de Deus, com a bênção de Deus, nós não podemos permitir que isso seja assim também nos nossos dias, no nosso tempo. E Cristo é glorificado com essa atitude de alerta, de vigilância. O Senhor quer que estejamos atentos e, enquanto isso, Ele vai nos preservar em meio a essa geração perdida e má. Então é o que Paulo também diz em 1 Timóteo 4,16, quando ele fala a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, de fato, irmãos, nós precisamos considerar estas coisas. E, na verdade, irmãos, a igreja ela está no estado em que está, de declínio, observando a história, desde o período dos últimos avivamentos, isso tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. De fato, essas aberturas, esses afastamentos, eles já são uma realidade histórica. Nós já vivemos num período posterior a muitas aberturas doutrinárias, muito abandono de padrões, de marcos antigos que o Senhor estabeleceu, usou a sua igreja para estabelecer. E, de fato, uma série de consequências práticas já tem se seguido desde então. Então, nós precisamos retornar aos caminhos de Deus, às veredas do Senhor, a sua palavra, e contribui muito para nós considerar esses alertas também e, tanto historicamente quanto nos nossos dias, percebermos de fato como essas coisas são constantes, elas não param, né? Constantemente esses perigos eles se apresentam para a igreja, para nós, e nós precisamos estar atentos, alertas. Em primeiro lugar, fazer um autoexame, não sermos hipócritas, primeiro examinar a nós mesmos, mas também estarmos muito atentos com as influências, aqueles que instruem, ensinam, para que, de fato, irmãos, não estejamos colocando em perigo as nossas almas com relação a este juízo de Deus contra estas coisas. Irmãos, que o Senhor, então, nos ajude, nos abençoe e aplique sua palavra ao nosso coração. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia do Senhor, que o Senhor tão graciosamente nos concede viver este dia, poder vir à tua casa, ouvir a palavra. Ó Deus, abençoa a tua palavra, ó Pai, vem o teu reino, desperta-nos, abençoa a tua igreja, santifica. Ó Deus, por meio dos teus alertas, também nos dá ser sérios no exame de nós mesmos. Também, ó Deus, em batalhar por essa fé santíssima que o Senhor nos dá, à tua igreja, aos teus eleitos. Ó Deus, não nos permita viver indiferente, sem benefício da adoração, de estar na tua casa, de ser o teu povo. Ó Deus, abençoa a tua igreja aqui em Braga, abençoa esta igreja local, cada membro, cada irmão. Te peço, ó Deus, que o Senhor se agrade em abençoar a vida piedosa, particular, familiar e pública. Abençoa a leitura da palavra, ó Deus, abençoa todos os meios de graça. Ó Deus, que o Senhor dê do teu Espírito, que cada um dos teus servos, ó Deus, possa experimentar de fato destas coisas, de progresso em sua vida de santidade, e que possamos ser encorajados, ó Deus, e animados a batalhar por essa fé que o Senhor tem nos dado por tua graça. Abençoa o teu povo, ó Deus, dá-nos uma boa semana. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.